Ok, então o exercício proposto aí da parte 4 do nosso curso, eu quero responder essa pergunta aqui. Ó. Na verdade, eu quero um mapa, né? Eu quero criar um mapa de saída aí, né? Que envolve o cálculo, né, do potencial de erosão de cada setor censitário da cidade de Niquelândia. Então, nós utilizamos, inclusive, essa base aí no exercício proposto aí da semana passada, onde vocês tiveram que pegar aí alguns shapes da cidade de Niquelândia, juntar os 4 shapes num só. Então, essa parte vocês já fizeram no exercício proposto da semana passada. E agora eu quero usar essa mesma base e calcular aqui vamos imaginar que eu tenho aí, então, eu sou um agrônomo e quero ter uma ideia de erosão do solo. Tá? Aonde, né, dentro desses setores censitários da cidade de Niquelândia, aonde eu tenho uma maior vulnerabilidade quanto à erosão do solo. E a essa erosão do solo vai ser em função de 2 camadas de entrada. Uma camada com a vulnerabilidade de uso, então essa informação já está disponível no mapa do estado de Goiás, que cobre toda a região, aí, inclusive a cidade de Niquelândia, e também da amplitude topográfica, que é dada pela diferença entre o mínimo e máximo da altitude em cada polígono de setor censitário. Então aqui a gente tem uma equação, não vou entrar em detalhe, por que eu multipliquei por 3, dividi por 2, aqui eu dividi por 785. Tá? Eu quero que vocês entendam que eu estou dando uma importância relativa entre a amplitude topográfica e a vulnerabilidade de uso do solo para gerar um mapa de potencial à erosão. Ok? E para chegar nesse mapa e ter a legenda e aplicar como está aqui, então eu vou querer um print exatamente desse slide aqui, né? Vocês não vão copiar o meu slide. Vocês vão gerar esse produto e cada um vai capturar o seu ali, né? Mas eu quero essa figura, com a legenda e o mapa associado, tá? Nós temos então as etapas desse exercício. Então, a primeira etapa é obter o mapa de setor censitário, que na verdade ele já foi criado no exercício 3.3. O mapa de modelo numérico de terreno com a altitude, né, daquele projeto SRTM da NASA para a cidade de Niquelândia. Então, observa que a cidade de Niquelândia, né, naquele projeto do INPE Topodata, ele divide o território brasileiro em cartas de 1 para 250 mil. E deu azar da cidade de Niquelândia ela precisar exatamente de quatro arquivos TIFF. Eu vou ter que pegar esse aqui de cima, esse aqui do meio, mais importante, né, que pega a maior parte. Aqui pegou só uma pontinha, mas também eu vou precisar do GeoTIFF dele e aqui. Então são esses 4 arquivos TIFF de entrada da altitude, e aí você vai ter que fazer lá o mosaico, né? No QGIS ele tem a ferramenta então de mosaico de dados matriciais para poder gerar um dado maior. Semelhante ao exercício que vocês fizeram para Brasília, tá? Então, para obter os 4 arquivos TIFF, é só buscar lá no site e salvar aí e fazer o mosaico. Depois eu quero pegar o mapa de uso do solo. Esse mapa de uso do solo aqui, ele já está disponível aí na base de dados que eu forneci para vocês. Então, nesse diretório aqui tem um shape com as classes de uso, com essa legenda aqui. E tem uma coluna desse mapa, você vai ver que já tem uma coluna lá, dando uma vulnerabilidade ao uso do solo.
Tá? Então, alguém, não sei quem, esse dado eu peguei ele lá do CIEG, que é um órgão estadual de Goiás, provavelmente lá no projeto deve estar explicado como é que ele calculou essa vulnerabilidade do uso do solo, mas foram atribuídos pesos, tá, a cada classe de uso do solo. E essa informação já está na tabela do arquivo Shape. Tá? A questão é que como é que eu trago agora essa vulnerabilidade para cada setor censitário. Tá? Então eu tenho um mapa que cobre o estado inteiro, quero tirar essa vulnerabilidade média só para cada setor censitário. Ok? Bom, no caso do dado do SRTM, o caminho, né, é semelhante ao que vocês já fizeram, lá com Brasília, que é juntar os 4 arquivos TIFF num só, e depois você vai usar um operador zonal para calcular o mínimo, máximo, ou provavelmente lá na interface do QGIS ele já tem também a amplitude. Ele já pega a diferença entre o mínimo e máximo. Se não tiver amplitude, vocês calculem ela depois no próprio QGIS. Lembrando que você pode abrir aquela calculadora, né, da tabela e poder fazer o cálculo de 2 colunas para preencher o conteúdo de uma terceira. Tá? E aí seria a diferença de uma coluna com a outra, você tem a amplitude. Se caso não tiver na interface lá do QGIS, que eu não me lembro agora, tá? Ok. Já o mapa de uso do solo, que é esse que eu mostrei com a legenda aqui, que cobre o estado de Goiás inteiro, eu preciso converter esse mapa, que ele é vetorial, eu preciso converter ele para matricial, utilizando exatamente o atributo da vulnerabilidade. Então perceba que aqui ele está com a legenda de uso e aqui o mapa correspondente em pesos, que vai de 1 a 7, de 1 a 3. Tá? Então provavelmente tem um pixel aqui com valor 1.7, outro com... Então você vai verificar lá que para cada classe de uso eu tenho um valor diferente da vulnerabilidade. Tá? Então, isso daqui é uma conversão, né? É uma manipulação do quê? De vetor para raster, aonde eu faço exatamente aquela regrinha que a gente acabou de falar na aula conceitual ali, né? É a ponderação. Então, de um geocampo temático, cloroplético, pintado aqui, eu vou gerar um geocampo numérico. E aonde eu vou ter agora uma grade com pesos de 1 a 3. Tá? Só que fazer essa conversão para o estado de Goiás todo, né, porque o mapa de uso do solo ele cobre Goiás todo. Para fazer isso daqui para o estado de Goiás todo, eu vou ter que definir o quê? Eu vou ter que definir um tamanho de pixel. Ok? Então, se eu definir um tamanho de pixel muito pequeno para ficar equivalente aqui aos polígonozinhos aqui, que tem polígonozinhos bem pequenininhos aqui de uso do solo, tá? Eu não vou poder botar um tamanho de pixel de 100, 200 metros. Tá? Porque para cobrir o estado de Goiás todo vai gerar um dado raster que se você colocar também um tamanho de pixel muito pequenininho, de cara ele vai dar um pau e vai dizer, olha, ele não consegue fazer isso porque não tem espaço no teu disco. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Antes de fazer essa ponderação, eu quero que vocês apliquem um recorte no mapa de uso do solo. Então, vocês viram como fazer isso na semana passada, né, que a gente falou das técnicas lá de interseção, né? Então, vocês têm no QGIS a interseção e tem também o recorte. Vocês podem usar uma ou a outra, tanto faz, desde que você tenha o quê? O limite do município de Niquelândia, para ser usado para fazer a interseção com os polígonos aqui desse mapa de uso do solo. Porque aí depois eu vou fazer a conversão de vetor para matriz
só dentro do município de Niquelândia, não vai ser mais o estado todo, tá certo? Bom, mas aí você acha que tá tudo bonitinho, tudo uma maravilha, até aí eu entendi, mas tem um perrengue no meio do caminho. Tá? Sempre tem, né? No geoprocessamento sempre tem. Que é o seguinte: se você pegar o limite do município, que está lá na base do IBGE, tá naquele arquivo lá, municípios_GO. Se você pegar aquele limite de Niquelândia e comparar com os limites do mapa de setor censitário, você vai ver que está uma coisa bem bacana aí, né? Os limites não coincidem, tá certo? Então, se eu recortar o mapa de uso do solo com o limite do IBGE, pode ser que eu fique com regiões com valores faltantes aqui, principalmente aqui no limite do município, né? Eu ficar com pixels, na hora que eu converter para matricial, eu não vou ter o dado vetorial de entrada. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso criar um buffer no limite do município e dissolver esse buffer. Então, vou usar mais duas operações que foram ensinadas a semana passada. Eu vou usar o buffer e vou usar o dissolve, né? Que é o mesclar lá, né? Mesclar não, ele chama acho que é dissolve mesmo, né? Lá na interface do QGIS. Então, eu vou dizer que a área do município mais o buffer criado lá, que daí eu vou aumentar essa faixa aqui de distância, eu vou dar uma inchada, né? Eu vou fazer com que o limite do município agora ele fique um pouquinho maior. Eu vou dizer que os dois polígonos, a da área interna do município e o buffer, vai ser uma classe só. Aí eu faço o dissolve e crio um único polígono. Já um polígono maiorzinho agora. E aí você vai aplicar essa nova área maior para recortar o limite do município. Desculpa, para recortar o mapa de uso do solo. E aí depois converter para raster, fazer tudo que a gente já falou. Tá ok? E aí você tem então o mapa de vulnerabilidade matricial para todo o município de Niquelândia. E agora, para finalizar, você tem então as duas etapas. Executar a operação zonal, né? Então vai usar agora o conceito de uma operação zonal, que é usar os polígonos dos setores censitários para sobrepor o dado raster ponderado de vulnerabilidade do solo, para dentro de cada polígono do setor eu pegar o valor médio. Então, entre os pixels lá de 1 a 3 dentro de cada setor, ele vai calcular a média aritmética. A mesma coisa, um operador zonal, só que agora para calcular o mínimo, o máximo e a amplitude. Aí eu coloquei os três aqui, porque eu não me lembro se na interface lá ele já faz direto o cálculo da amplitude. Se fizer, você nem precisa salvar o mínimo e máximo. Tá? Caso contrário, eu vou ter que fazer o máximo zonal né, pelo min, pelo max, que é pegar os valores da altitude dentro de cada setor e guardar na mesma camada de setor censitário, ele guardar lá a amplitude topográfica. Tá? Ou o mínimo e máximo, e depois você usa a calculadora raster para fazer o cálculo da amplitude. E aí, como você tem agora, né, no final, você vai ter duas colunas a mais nesse mapa de setores censitários, que é a média desse aqui e a amplitude topográfica aqui. Né? Você pode, finalmente, aplicar a calculadora lá da tabela, né, para pegar a coluna outRange, que é o nome que eu dei lá, e multiplicar por 3, dividir por isso aqui, enfim, aplicar essa equação.
aí você vai ter uma nova coluna também com valores de 1 a 3. E aí você vai aplicar a legenda e finalmente chega nesse produto final aqui. Ok? Então é esse o exercício proposto. Você vê que envolve um pouquinho de tudo que a gente já trabalhou aí, buffer, interseção, o merge, né, de polígonos, a operação de atributos, mosaico, enfim, envolve bastante coisas aí, só que não vai ter mais o passo a passo ali, tá? Ok, gente? Então é esse o exercício para vocês tentarem finalizar aí